Bem-vindos ao Farofa aqui no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre a história real do filme da Netflix Os Sete de Chicago. E antes, uma dica de ouro, principalmente para quem gosta de comprar pela internet. Para não perder nenhuma oferta daquele produtinho que você tá só esperando abaixar o preço para comprar, não se esquece de passar lá no Promobit. E no Promobit você pode entrar tanto pelo site quanto no aplicativo, e o que eu gosto muito é que todas as ofertas lá, elas são enviadas por pessoas reais, assim como eu e você. Porque o Promobit é uma comunidade de ofertas em que todos os usuários mandam as ofertas pro site e eles têm uma equipe de especialistas que ficam conferindo se essas ofertas são reais ou não. E como a Black Friday tá chegando, não dá pra você comprar alguma coisa online sem passar antes lá no Promobit. Pelo menos, gente, eu odeio quando eu acabo de fazer uma compra e aí eu descubro que aquele produto estava mais barato em outro site. Se você for no Promobit primeiro, esses seus problemas acabaram. Você nunca mais vai passar por isso de novo. E o link tanto do Promobit quanto do aplicativo estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você curte isso de histórias reais sobre uma obra, já se inscreve aqui no nosso canal e assina o sininho de notificações, porque a gente tem vários vídeos sobre o assunto. E voltando aqui para os 7 de Chicago. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. Essa aqui, como a maioria das nossas análises, é uma análise com spoilers. A gente vai falar a história real que se passa no filme. É estranho falar de spoiler em história real, mas se você quer ver o filme sem saber absolutamente nada sobre a história, é melhor você salvar esse vídeo e assistir depois. E para vocês que ficaram, a gente sabe que o filme ele se passa na Convenção Nacional Democrata de 1968, em um período, como mostrado lá no filme, que os Estados Unidos estavam passando pela Guerra do Vietnã. Antes de entrar no tema central do filme, que é a Convenção de 68, eu queria aqui abrir um parênteses para falar o que é a Convenção Nacional Democrata. Essa convenção, ela acontece lá nos Estados Unidos desde o século XIX e ela acontece a cada 4 anos, ou seja, toda vez que vai ter uma nova corrida presidencial. Isso porque, além de vários outros tópicos que são tratados nessa convenção democrata, o principal objetivo dela vai ser lançar o novo nome democrata que vai concorrer à presidência e à vice-presidência dos Estados Unidos. E por que é importante a gente ter essa bagagem para entender melhor o filme e, consequentemente, a história real? Porque os democratas dos Estados Unidos, eles estavam passando por uma grande insatisfação nesse governo Johnson. Ele fazia parte do Partido Democrata do Texas e ele acabou ascendendo à presidência dos Estados Unidos lá em 1963 com a morte do Kennedy. Porque quando o Kennedy foi assassinado, como o Johnson era o seu vice, ele assumiu a presidência só pelo aninho remanescente após o término do mandato do Kennedy. E aí, nas eleições de 1964, ele acabou ganhando com muita folga do candidato republicano. Só que por que havia tanta insatisfação entre os democratas se os democratas estavam no poder? É porque o Johnson, ele estava mandando muitos americanos para morrer na Guerra do Vietnã. O Johnson foi o presidente responsável por aumentar muito o contingente de soldados lá no Vietnã. Eram 16 mil soldados americanos no Vietnã em 1963, na era Kennedy. E com o Johnson, esse contingente chegou em 550 mil soldados em 1968. E também em 68, a média de soldados mortos por mês era de 1.000 americanos. Não é à toa, então, que boa parte da população, especialmente os democratas, estivessem muito insatisfeitos com o governo Johnson. E foi para mostrar essa insatisfação que muitos manifestantes decidiram fazer da Convenção Nacional Democrata de 1968 um palco onde eles finalmente seriam ouvidos para o mundo todo, porque tem uma cobertura muito grande da mídia no evento. E apesar do Partido Democrata ser um só, existem diversas associações dentro do partido e cada uma delas tem um olhar diferente sobre alguma questão específica. Não necessariamente vai haver um consenso entre todas elas. É uma coisa que a gente vê muito no filme, na figura do Tom, que é o personagem do Eddie Redmayne, com a do Abbie Hoffman, interpretado pelo Sacha Baron Cohen. As duas instituições deles não conversam muito bem. Uma é um pouco mais radical, que é o do Abbie. O Tom já é aquele esquerda mais liberal, né, mais tranquilo. Ele é um pouco a galera do deixa disso no churrasco. E para conseguir fazer todas as manifestações que eles estavam agendando, que os diversos núcleos estavam agendando, eles pediram autorização do governo para
acampar no Lincoln Park, que é o parque mais famoso lá de Chicago, onde tem um monumento ali da cidade e fica próximo ao local da convenção. E a prefeitura não somente rejeitou todos os requerimentos de manifestação, como também impôs um toque de recolher lá pro Lincoln Park. Quando o parque fechasse, era toque de recolher, ó, todo mundo embora. E você deve estar se perguntando nesse momento, como assim o governo vai autorizar uma manifestação? Se a manifestação é contra o governo tem que autorizar o quê? Sim, gente, o que acontece? Quando muitas pessoas vão se manifestar pacificamente, elas devem sim notificar a prefeitura. Por quê? Porque se tem muita gente na rua ao mesmo tempo, eles de repente vão precisar fechar alguma rua. Essas pessoas vão ter que fazer xixi em algum lugar. Então vão fazer o quê? Botar banheiro químico? Movimentar alguns policiais para fazer a segurança do evento? Existe toda uma logística ainda que você vai fazer uma manifestação. Então sim, a prefeitura pode autorizar ou não a sua manifestação. Nesse caso aqui, a prefeitura recusou tudo, falou que ninguém ia se manifestar coisa nenhuma. Só que o que aconteceu é que as pessoas iam se manifestar. A prefeitura e o governo querendo ou não. Dando banheiro, dando segurança ou não. E foi aí que a confusão começou. O comício do Grant Park, de 28 de agosto de 1968, ocorreu numa quarta-feira e reuniu 15 mil manifestantes. Agora você imagine 15 mil pessoas em uma manifestação não autorizada pelo governo durante a convenção em que os democratas iriam lançar o novo candidato à presidência. É lógico que tinha tudo para dar errado. E começaram confrontos policiais infindáveis com os manifestantes. Claro, gente, como toda manifestação, tinha gente que sim, tava lá para causar, tava lá para brigar mesmo, mas tinha muita gente que só queria se manifestar pacificamente. E tinha uma galera também que arranjou uma maneira muito criativa e inusitada de passar uma mensagem. Porque nessa convenção, alguns ativistas também lançaram o seu próprio candidato à presidência. E isso é uma coisa que o filme não mostrou. O nome dele era Pegasus. E ele era um porco. É isso mesmo, ele era um porco. Literalmente, no sentido literal da palavra. Existem várias fotos do Google nessa manifestação dele segurando um porquinho, meio Simba, assim, Rei Leão, né? Falando que ele era um novo candidato. Lógico, isso ferveu de manchete no dia seguinte, todo mundo adorou a ideia. Era uma forma engraçada de você fazer uma crítica muito importante ao governo, querendo falar, olha só, eu tô lançando um candidato que é um pig. E pig, lá nos Estados Unidos, é uma forma pejorativa de chamar policiais, fazendo então uma crítica direta à autoridade dos Estados Unidos na época. E ao longo de 5 dias, houve grandes confrontos com a polícia e todo mundo apanhou um pouco. Sobrou até para os repórteres. Muitos dos repórteres que estavam lá filmando a ocasião da convenção, eles tiveram suas câmeras quebradas, roubadas, pisoteadas. Os policiais usaram gás lacrimogênio e tem muitos relatos dos policiais também usando seus cacetetes para meter a porrada nos manifestantes. E no final da convenção, os policiais tinham prendido 8 ativistas. E esses 8 são os 8 que a gente vê no filme também. São eles: o Abbie Hoffman, o Jerry Rubin, David Dellinger, o Tom Hayden, o Rennie Davis, o John Froines, o Lee Weiner e o Bobby Seale. Como a gente viu no filme, o mais emblemático de todos eles foi o Bobby Seale. Por quê? O Bobby Seale era o cofundador do movimento Panteras Negras, ativistas super importantes que ajudaram muito na história para combater o racismo nos Estados Unidos. E por que a prisão do Seale foi tão emblemática? O Seale, coitado, ele só ficou 4 horas em Chicago. Apesar de só ter ficado 4 horas durante os 5 dias de convenção, ele foi acusado de conspiração, de pespaçar estados com multidões para incitar a violência. Ele foi acusado de um bando de crime que, assim, gente, ele tava lá por 4 horas. 4 horas eu mal consigo lavar minha louça e o cara cometeu 7 crimes, 1 milhão de crimes. É muita vontade de querer colocar ele no banco dos réus só para enfraquecer os Panteras Negras, associar o movimento negro a arruaceiros. E como vocês puderam conferir no filme, algo que infelizmente também é verdade e aconteceu na vida real de uma forma extremamente desumana, o Bobby Seale, ele foi acorrentado na cadeira e amordaçado por diversos dias durante o julgamento. Isso não aconteceu só em um dia. Sim, eles, depois da morte do Martin Luther King, depois da morte do Malcolm X, eles conseguiram e acharam que seria uma ótima ideia pegar uma pessoa negra, colocar ela
ela no banco dos réus, acusando ela de um processo, amordaçada e acorrentada. Que imagem que isso passa. Sério, eu fiquei chocadíssima quando eu vi isso. Só que, felizmente, a acusação decidiu retirar as queixas contra o Bobby Seale, falando que não tinham provas de nada de que ele tenha feito. Então, o caso contra ele foi arquivado. Sobraram, então, 7 nomes que são os 7 de Chicago do título. Esses 7 ativistas enfrentaram um grande júri para identificar se havia provas o suficiente ou não do cometimento de crimes. E aí você deve estar se perguntando: Um grande júri? Mas eles não mataram ninguém. Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa mentalidade, né? Júri é se eu mato alguém, senão não tem júri. Então, para que vocês entendam melhor essa situação do filme, eu vou aqui abrir um parênteses para falar como é que é essa história de júri nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o tribunal do júri, ele não é somente um direito do cidadão, ele é uma garantia constitucional. Tá previsto lá no artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição. É uma garantia que você, cidadão, se decidir matar alguém ou se acabar acusado injustamente de ter matado alguém, você vai ser julgado pelos seus pares. O que significa? Você vai ser julgado por pessoas comuns, assim como eu, assim como você. Eu tô simplificando demais pelo tempo o Instituto do Júri, tá? Mas se vocês tiverem interesse de saber melhor como funciona o júri, eu posso fazer um vídeo recheadinho só sobre isso. Então comenta aqui se vocês teriam interesse. Nos Estados Unidos, o Instituto do Júri, no direito criminal, ele é dividido em 2 partes. Tem o grande júri e o petit júri. O grande júri, ele é como se fosse um júri preliminar que vai analisar as provas e se existem indícios o suficiente da existência de um crime. Se o grande júri entender que existem sim evidências o suficiente, as investigações continuam e depois esses réus vão ser julgados por um pequeno júri. Esse sim que é muito equivalente ao nosso tribunal do júri. São 12 pessoas que lá nos Estados Unidos precisam da unanimidade dos votos. Então todo mundo tem que convencer todo mundo de votar igualzinho. Isso da unanimidade dos jurados que a gente vê no filme 12 Homens e uma Sentença não ocorre em todos os casos. Existe ali uma diferença dos julgamentos estaduais, de alguns estados específicos, os federais, mas generalizando aqui, a gente pode falar que na maioria dos casos existe sim essa unanimidade. É muito estranho pra gente porque lá nos Estados Unidos eles têm júri pra tudo, inclusive pra decidir se vai continuar julgando ou não, que é justamente o caso do grande júri dos 7 de Chicago. E como a gente viu no filme, 2 jurados foram sim dispensados de fazer parte do júri depois de terem supostamente recebido bilhetes dos Panteras Negras falando: você está sendo vigiado. Para a defesa, isso foi um golpe. Isso foi um golpe muito bem dado para tirar a parcialidade desses júris, para fazer com que esses júris não pudessem mais julgar o caso. E isso porque, como mostrado no filme, esses 2 júris pareciam estar mais inclinados a absolver os réus, que era algo que a polícia e muito provavelmente também o juiz não queria. O julgamento durou um total de 5 meses e foi super divulgado. Foi um grande circo. Os ativistas, eles faziam de tudo para chamar atenção para a causa, chamavam cantores famosos, meio hippies, para cantar perto do julgamento, para atrair a multidão. E lógico, todas aquelas coisas absurdas que chegam a ser engraçadas, de tão absurdas, aconteceram na corte. Na verdade, aconteceu mais coisa ainda e eu vou falar tudo pra vocês agora. Mas antes, não se esquece, se você tá gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo. O Abbie Hoffman, ele fez o seu juramento perante a corte enquanto dava o dedo do meio pro juiz e falou pro juiz Hoffman, que coincidentemente também era Hoffman, que ele faria o melhor trabalho servindo ao Hitler do que aos réus. O Hoffman e o Rubin, quando o julgamento começou, eles colocaram uma bandeira do Vietnã na mesa do juiz. E além disso, o Hoffman e o Rubin também se vestiram com a beca de juiz e por baixo da beca eles também estavam com as roupas de policiais. Assim, o Hoffman e o Rubin, eles realmente eram muito arteiros e pregaram mesmo muitas peças no juiz. Mas esse juiz era muito insuportável. Sério, ele mereceu. Comenta aqui embaixo se você também estava vibrando toda vez que ele ficava com raiva. E lembra que no filme o juiz Hoffman ficava o tempo todo condenando eles por desacato? Na vida real, ele condenou os ativistas ao seguinte, abre aspas, o Kunstler e o Seale foram condenados a 4 anos de prisão por chamar ele de Sr. Hoffman em vez de Vossa Excelência. Ai, preguiça. O Tom
Hayden, ele ganhou 1 ano de prisão só por protestar contra a forma que o juiz Hoffman tratou o Bobby Seale ao amordaçar e acorrentar ele na cadeira. E o Abbie Hoffman, ele foi condenado a 8 meses de prisão por rir na corte. E os 7 acusados, eles foram condenados de conspiração e por impedir que os policiais cumprissem os seus deveres legais. Além disso, o Dellinger, o Tom Hayden, o Rennie Davis, o Abbie Hoffman e o Bobby Seale, antes de ter tido o caso arquivado, eles foram acusados de individualmente cruzar fronteiras de estados para incitar uma revolta. O John Froines e o Lee Weiner, eles foram condenados por ensinar pessoas a construir e usar dispositivos incendiários. Uma coisa muito desumana que o juiz determinou foi que o cabelo de todos esses acusados fossem raspados. E, inclusive, tem uma entrevista que ficou famosa lá nos Estados Unidos, porque um dos xerifes do condado, ele teria segurado para a imprensa o cabelo do Abbie Hoffman, como se fosse um troféu. E uma tentativa, lógico, de desumanizar os manifestantes. E o final do filme, gente, por mais bonitinho que pareça, não teve nada daquilo do Tom Hayden aclamando todos os 4.000 nomes dos soldados que morreram americanos lá no Vietnã durante todos os 5 meses de julgamento. Aquilo ali foi um final hollywoodiano, não teve nada disso. Até porque só ficou bonitinho no filme porque cortaram, né? Imagina quantos dias demoraria ele aclamando 4.000 nomes. No final das contas, todas as acusações, todas as prisões, foi tudo revertido em segunda instância porque ficou comprovado que a culpa, na verdade, foi da polícia, que houve abuso de autoridade e de força policial durante toda a manifestação da Convenção Nacional. Se teve uma coisa que ficou marcada na história dos Estados Unidos nesse período, nessas manifestações, foi realmente o absurdo da repressão policial. Existe até um livro sobre isso. A gente vai deixar ele linkadinho aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar. Infelizmente, eu só encontrei a versão em inglês, mas o livro se chama Battleground Chicago. E se você comprar nesse nosso link, você ainda ajuda a gente com uma comissãozinha. O relatório Walker desse caso, que foi como ficou conhecido o inquérito policial contra a repressão policial do evento, ele acabou tendo milhares de páginas. Foram 20.000 páginas e mais de 3.000 testemunhas. Ou seja, realmente era inegável os absurdos que os policiais fizeram. E parte desse relatório Walker diz o seguinte, abre aspas, foi concluído que policiais individuais e muitos deles cometeram atos de violência de forma muito excessiva àqueles previstos para dispersar multidões e realizar prisões. Ler as centenas de depoimentos descrevendo em primeira mão os eventos de domingo e segunda noite é estar convencido da existência do que só pode ser chamado de um tumulto policial. Existem diversos depoimentos de pessoas que foram socadas, chutadas, pisoteadas e até arremessadas pela janela, que é inclusive uma das cenas do filme. O escritor do livro Battleground Chicago disse que a polícia, ela pretendia com essa ação policial demonstrar uma lição para a geração que eles achavam que era muito da mimada e que eles conseguiram. O que você achou da história real do filme 7 de Chicago? Ela é ou não é mais surpreendente do que no filme? Comenta aqui pra gente o que vocês acharam mais absurdo. Eu confesso que pra mim foi o porco candidato a presidente democrata. E também não se esquece que a Black Friday tá chegando, então já fica de olho no Promobit, baixa o aplicativo no seu celular, que eu tenho certeza que o Promobit vai te ajudar demais nessas promoções. O link, claro, tá aqui na descrição desse vídeo. E se você curte o nosso trabalho, é muito importante pra gente que você se inscreva no canal e assine o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo novo e ainda apoia a gente para continuar fazendo esse trabalho. Um beijo e até a próxima!